Você já parou para pensar como as pequenas preocupações do dia a dia podem estar te impedindo de viver o presente? Parar de se preocupar com trivialidades pode ser essencial para a sua transformação pessoal. Coisas triviais podem ser as pequenas ofensas do dia a dia, uma quebra de expectativa, o que os outros pensam de você, aquilo que aconteceu que saiu do seu controle e não foi da forma que você esperava, sabe? Coisas que te incomodam. E o que eu estou perdendo ao me preocupar com essas trivialidades? Eu estou perdendo a oportunidade de desfrutar o momento presente e aproveitar tudo aquilo que os momentos, os lugares, as pessoas, as experiências podem me servir. Eu estou deixando de desfrutar o que aquilo pode entregar para mim, me preocupando com as coisas triviais. Como que seria isso, então? Como essas coisas podem ter essa importância tão grande assim na minha vida? Como que isso vai impedir que eu viva algo em plenitude? É trivial, é tão pequeno. Por que isso tem tanta importância assim? Eu me preocupar ou não com isso muda tanto assim a minha experiência de vida. Vou te explicar como. Vou te contar uma experiência que eu tive e como isso mudou a minha vivência naquele momento. Eu me preocupar com trivialidades. Hoje eu sou uma pessoa que se sente muito confortável em ficar sozinha. Eu acredito que desde a infância, na verdade, eu sempre fui aquela criança que gostava de inventar brincadeiras sozinha, mesmo que eu tivesse meu irmão, tivesse primas, primos, amiguinhos ali. Mas eu me lembro de sempre inventar brincadeiras sozinha, com personagens que não estavam ali. O cabo de vassoura virava um príncipe. Coisas, as pessoas que iam participar da brincadeira não necessariamente estariam ali. Eu me sentia muito confortável com isso, eu inventar as coisas na minha mente. Então, contextualizando, isso já vem desde criança. Eu nunca tive a necessidade de ter pessoas comigo para eu me divertir, para eu ficar bem, para eu ser feliz, né? Então, isso já vem de mim, ok. Só que, olha o cenário, como que estava a minha vida no momento que aconteceu essa experiência que depois transformou algo em mim. Me levou à reflexão, né? Eu estava, então, morando sozinha há pouco tempo não, tinha quase 2 anos que eu estava morando sozinha. Eu saí da casa da minha família para eu viver essa experiência sozinha. Então, eu estava acostumada a ficar sozinha, a ter meu ambiente, meu espaço, minhas coisas, tudo do jeitinho que eu queria. Se eu coloquei algo aqui, ia estar ali. Nunca ia sair dali se eu não tirasse. Então eu estava acostumada com esse cenário. Então eu estava vivendo assim há algum tempo. Não estava saindo, não via muitos amigos. Eu tinha acabado de sair de uma época em que eu tinha uma vida mais agitada, eu passeava muito, eu ia para muitas festas, eu tinha um relacionamento que já tinha um tempo, e aí eu passei desse ambiente de festa, sair muito, muitas pessoas ao meu redor, sempre, final de semana e tal, para não estar mais em um relacionamento, não ver tanto esses amigos, não sair tanto assim mais também, e ficar sozinha, morar sozinha, trabalhar de casa, estudar de casa, sair de casa basicamente para treinar e para viajar sozinha. Então eu fiz algumas viagens sozinha no decorrer de 1 ou 2 anos e eu estava com esses hábitos. Então eu recebi convite para ir fazer um trabalho num hostel. Eu entreguei o meu trabalho em troca de hospedagem por 2 meses. E aí foi incrível, num lugar paradisíaco, com pessoas do mundo todo, principalmente a América Latina. Incrível, tudo que eu queria ali, que eu comecei a experimentar essa coisa de mochilão, de viagem e tudo mais. Foi minha primeira experiência com isso, né? Então fui. Muito feliz, foi na temporada de verão, então tudo que a gente queria, né? Tudo que eu queria. E chegando lá, maravilhoso. Pessoas diferentes, sabe? Aquela experiência que eu sonhava muito em viver, né? Tudo diferente, um lugar muito gostoso. Eu já conhecia a ilha que eu fui, porém não tinha ficado nesse hostel, era um hostel novo.
pessoas que eu nunca tinha visto, fiz amizades que hoje eu levo para minha vida, inclusive. Foi lindo. Então, cada dia eu tinha uma nova experiência, conhecia uma nova cachoeira, uma nova praia, novos lugares, tudo lindo. Desenvolvendo meu trabalho ali, entregando. Mas aí, o que aconteceu? Fiquei 2 meses. No decorrer do tempo, algumas coisinhas triviais começaram a me incomodar. Um exemplo. Exemplos. Deixei algo no lugar, não está mais ali. Banheiro, não estava sempre disponível no momento que eu ia usar, ele não estava sempre seco, ele não estava sempre limpo. O quarto estava muitas vezes cheio, tô dormindo, a luz acendendo na minha cara de madrugada. Cozinha bagunçada em alguns momentos, deixei algo na geladeira, não tá ali mais. Esse tipo de coisa. Coisas normais que qualquer viajante que tem experiência de ficar no hostel conhece, são experiências comuns de um hostel. E como eu vim de um ambiente, uma personalidade que gostava das coisas do meu jeito, estava acostumada, aquilo ali foi um baque para mim. E aí, essas trivialidades começaram a me incomodar bastante, também por causa da minha personalidade, do ambiente que eu estava vindo. E aí, como eu disse para vocês, era um lugar maravilhoso, uma experiência diferente, desejável por mim, que eu estava querendo há muito tempo, recebi esse convite. E essas coisas pequenas, gente, são coisas pequenas. Esse vídeo é justamente sobre coisas triviais. Ai, mas incomoda, mas é trivial. Uma coisa que não tá mais ali. Isso tem uma importância tão grande assim mesmo na sua vida? Não tem. Porque depois que passa, você percebe que não tem. Então eu vivi isso, essas coisas começaram a me incomodar e a experiência de viagem, de um certo tempo pro final, começou a ser ruim para mim. Eu comecei a desejar voltar para casa. Comecei a desejar não estar mais ali. Aquilo passou de férias, né? De uma experiência gostosa, transformadora, diferente, totalmente livre, para algo que estava ficando maçante. E eu olhava ao meu redor, para ninguém estava maçante. Para mim só que estava, só eu estava me incomodando com aquilo. E por quê? Só que naquele momento, infelizmente, eu não percebi isso. Então eu não tive tempo de mudar o meu comportamento, a minha percepção, o meu olhar a partir do que estava acontecendo. Então eu vivi daquele jeito, eu fui embora, passou, e depois, alguns meses depois, eu fui refletir sobre isso, fui sentir saudade do que eu vivi ali, e eu percebi que a minha atenção nessas pequenas coisas tirou uma energia, me fez gastar um fosfato que não precisava de ter gasto com isso. Eu poderia ter gasto isso aprendendo um novo idioma ali com as pessoas diferentes que estavam lá, praticando isso, fazendo conexões maravilhosas. Se algo me incomodar, tá bom. Que seja. Daqui a pouco eu não tô aqui mais, né? Vou aproveitar essa experiência que tá aqui. Então isso me fez gastar muita energia, colocar muita atenção em algo que, depois que a experiência passou, não teve nenhuma importância. O que ficou para mim foram as experiências que foram muito boas, e essas coisinhas eu nem me lembro delas mais. Elas não eram tão importantes assim. E de repente isso me fez emburrar em algum momento, ou não tratar alguém tão bem assim, porque eu imaginei, eu sabia que foi aquela pessoa que fez aquilo ou deixou de fazer aquilo que me incomodou. Percebe, sabe? Tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Então, qual que é o ponto aqui? Essas coisas são muito menores do que todo o macro da sua vida e da sua experiência do dia e que vai se transformar na sua vida. Ah, mas o que tem? As pessoas não podem fazer dessa forma. Isso me incomoda assim. Tá bom, mas eu sei disso. Só que isso não tem importância no final do dia. Depois, isso é muito pequeno para tudo aquilo que faz o seu dia, a sua vida. Como eu tô te dizendo, eu só percebi que isso não tinha tanta importância assim depois que passou. E isso fez com que a minha viagem, a minha experiência ali fosse pior? Fez com que não fosse boa, na verdade? Não. Continuou sendo maravilhosa, continuou sendo incrível, eu continuei tendo uma bagagem maravilhosa que eu vivi ali. Porém,
ela poderia ter sido melhor. Então, a gente pode evitar até de não fazer conexões com pessoas, ou de não ter um relacionamento melhor com as pessoas, ou de não ter o melhor aproveitamento de um trabalho. Eu fiz um trabalho ali, né? De um trabalho, de uma viagem, de um relacionamento, seja amoroso, de amizade, qualquer tipo de relacionamento, eu posso aproveitar o melhor se eu não me preocupar tanto assim com as trivialidades, com as pequenas coisinhas. É ser menos chato, né? Resumindo, é isso. Então, se eu fizer isso, eu vou ter um melhor aproveitamento, eu vou desfrutar muito mais de tudo aquilo que as relações, as pessoas, os lugares, os ambientes, os trabalhos podem me oferecer. E olhando para trás, eu me arrependo disso. Que chato me arrepender disso, né? Porém, eu tô tendo a oportunidade de refletir sobre isso agora e me esforçar para não repetir isso mais. E quem sabe, você assistindo aqui pode pensar sobre isso também. E se você já fez isso alguma vez, eu acredito que sim, você não faça mais. Você se esforce para não fazer mais. Trabalhe nisso. Assim como eu também. Trabalhei nisso e pensando nisso agora, foi por isso que eu quis trazer isso agora. Eu quis falar com você, inclusive, não foi só por isso, mas eu tô terminando esse livro. Algumas pessoas criticam muito esse livro, mas eu gostei muito dele, tô no finalzinho já. E ele fala sobre isso, sobre basicamente isso, a sutil arte de ligar o foda-se. Você não se preocupar tanto com as trivialidades, com algumas coisas. Interessante, eu não tinha nem pensado em citar esse livro e nem foi por isso, mas eu acredito que eu quis trazer essa reflexão de repente porque eu estou lendo ele, né? Eu estou pensando sobre. Mas é isso, eu quero convidar você, de repente, a começar a fazer isso. Comece a não se preocupar tanto com algumas coisas que acontecem no seu dia. Não precisa de você estar num hostel com pessoas diferentes para você ter algumas trivialidades para se preocupar. Durante o seu dia, eu tenho certeza que tem várias coisas aí que te incomodam e que, de repente, você não precisava de dar tanta atenção assim a elas. E se você começar a não dar tanta atenção a elas, o seu dia vai fluir de uma forma diferente. E sua semana, seu mês, sua vida, seu ano vai ser outra coisa. Então testa aí. No final do dia, quem sabe a gente anota como foi. E aí você vai conseguir perceber o que aquilo trouxe de transformação para você. Então é isso, eu queria falar sobre isso aqui. Fiquei feliz que eu consegui trazer da forma que eu gostaria mesmo. Não me embolei tanto para falar. E se você já conhecia esse canal através dos meus vídeos de passeios que eu tenho compartilhado, eu sou uma pessoa muito reflexiva. Eu gosto muito de pensar sobre as coisas e conversar sobre isso. Só que muitas vezes não é todo mundo que consegue te escutar por 10 minutos. Então eu acho que um vídeo é uma forma legal de fazer isso e pode ser que alguém se interesse em ouvir, em assistir. Então se você gostou, se você achou válido o que eu trouxe, gostou da forma que eu me comuniquei, se identificou de alguma forma e quiser me seguir a partir disso, sabe que eu procuro manter essa frequência de vídeos aqui. Não vou prometer quando vai ser, mas eu vou tentar fazer isso com a frequência legal. Então, se tiver gostado, você curte. Se quiser me seguir porque gostou de algo que eu falei, se gostou da forma que eu me comunico e quer ver mais disso, me segue.